Boa tarde, galerinha do sexto ano. Hoje eu vou continuar, a continuação do conteúdo, certo? Vou continuar na parte de geometria, falando sobre polígonos, A definição, de polígonos, São figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmento de reta que não se cruzam. Por exemplo, que é um polígono, um exemplo de polígono, tem esse polígono aqui, esse polígono, ele tem um ângulo interno, cada ângulo interno tem seus lados e as suas vértices, E aí eu vou colocar só para lembrar vocês sobre o que é lado, vértice, ângulos internos, Bora lá. Quem seriam os ângulos internos aqui? Seria o A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E, Então seria todos esses ângulos aqui, Ângulo A, ângulo B, ângulo C, D, D, ângulo D e ângulo E. Seria esses, 5 ângulos, E aí, quem seria, quanto seria, vamos lá, os lados? Lados AB, outro BC, BC, lados BC, outro, CD, aí vem mais, DE e EA. Esses seriam os lados, EA. E quem seriam os vértices? Os vértices seria esse, A, B, C, A, B, C, D e E. Seriam os lados deles, E quais não são, polígonos, leitor? Polígonos, no caso, não são quando que, olha aqui, ele diz que, planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta, que não se cruzam. Nesse caso aqui, isso aqui ele tem um contornozinho aqui, ó, esse e esse. Logo, isso aqui não é um polígono porque ele não tem só segmentos de reta. Nesse caso aqui, ele diz o que? Não se cruzam. Então significa não pode, cruzar um ao outro. E aqui, bem aqui, ó, intercepta a linha, Então isso aqui também é um exemplo de não polígono, certo? Vamos para a continuação. Continuando. Os polígonos com 3 lados, são chamados de triângulo, Então, ó, tem vários tipos de triângulo. Esses são chamados de polígono, Eles são chamados, na verdade, de triângulo. Mas ele é um polígono. Por quê? Porque tem retas, e segmento de retas, e segmento de retas não se cruzam, E assim por diante. Observe que tem a mesma quantidade de vértices, tem a mesma quantidade de lados e tem a mesma quantidade de ângulo. Sempre um polígono tem isso, certo? Ó, vamos lá. E assim por diante, todos os outros também vai ter. Os polígonos com 4 lados são chamados de quadriláteros, Aí observe como eu estou dizendo aqui também, ó. Como eu disse no anterior, eu vou dizer aqui. Aqui tem 4 ângulos, 4 vértices e 4 lados. Sempre um polígono vai conter isso. 4 ângulos, 4 vértices e 4 lados, E assim por diante, certo? Bora lá. Os polígonos com 5 lados são chamados de pentágonos, Pentágonos quer dizer o quê? Tem 5 lados, 5 ângulos, e 5 vértices, Então esses são chamados, de polígonos, No caso de polígono é pentagonal, Ou chamados de pentágonos, Vamos para a tabela falando um pouco mais de alguns, fora esse, certo? Hexágono e assim por diante. Bora lá, continuando. Agora eu vou falar da quantidade de lados e o nome de cada polígono, Como eu já tinha falado, quando o lado tem 3 lados, é chamado de triângulo. Quando tem 4 lados, é chamado de quadrilátero. Quando tiver um polígono
com 5 lados é chamado de pentágono, como foi o exemplo que eu mostrei. Quando o polígono tem 6 lados, é chamado de hexágono. Quando o polígono tem 7 lados, são chamados de heptágono. Quando tem 8 lados, são chamados de octágono, né? Octágono, desculpa. Quando tem 9 lados, é chamado de eneágono. E quando tem 10 lados, são chamados de decágono, certo? Agora vamos falar sobre polígonos convexo e não convexo, né? Ele diz o que no convexo? Isso aqui é no convexo. Dizemos que um polígono é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta, né, seu contorno em apenas 2 pontos. Significa que se eu passar uma reta, independente que eu passar uma reta, o canto que eu passar, ele sempre vai cortar 2 pontos. Independente do canto que eu passar, ele sempre vai cortar em 2 pontos. Independente, né, onde eu for cortar, ele sempre, né, irá cortar em 2 pontos. Isso se chama polígono convexo. Agora eu vou explicar sobre o polígono não convexo. Bora lá. Bora lá, continuando. Dizemos que um polígono é não convexo quando uma reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em mais de 2 pontos. Exemplo disso é passando nesse contorno, tem mais de 2 pontos. No caso, aqui teria 4 pontos. Se eu passar nesse contorno, também irei obter 4 pontos. Se eu passar nesse contorno, também irei ter mais de 2 pontos. Então significa quando eu passo, né? Quando tem mais de um, né? De um ponto, né? Significa quando tem mais de 2 pontos, na verdade, né? Significa que ele é não convexo. Bora lá, continuando. Observação. Em um polígono não convexo, pelo menos um ângulo interno é maior que 180 graus. Tá aqui, ó, exemplo disso, ó. Maior que 180 graus. Isso aqui é verdade. Maior do que 180 graus. Vamos lá, polígonos regulares. Polígonos regulares diz o quê? Passa pra cá. Entre os polígonos convexos, né, existe aqueles em que todos os lados têm o mesmo comprimento. E todos os ângulos internos têm a mesma medida. Esses polígonos são chamados de polígonos regulares. Exemplo, triângulo. Triângulo tem seus lados, né, 3 lados e 3 ângulos, né? Vou estar dizendo aqui, ó. Tem que ter, né? Aqui tem o lado e ângulos internos iguais. Então, triângulo ele tem seus lados iguais e seus ângulos iguais. Retângulo tem 4 lados e 4 ângulos. E aqui um pentágono, né? Tem 5 lados e 5 ângulos, né? E quando não são regulares, nós chamamos eles de irregulares, certo? Agora eu vou mostrar alguns exemplos. Continuando aqui, vou mostrar uns exemplos, certo, de questões. Ele fala assim: classifique cada polígono quando a quantidade de lados. Em seguida, verifique se ele é convexo ou não convexo, né? Então ele quer saber o nome do lado, né? A quantidade de lados. E aí depois você fala se é convexo ou não convexo. Bora lá. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então ele é um heptágono, né? Então ele é um heptágono. Bora lá. É um heptágono. Heptágono. É um heptágono, né? Heptágono. E ele é convexo porque onde eu passo a linha só irá ter 2 pontos. Então ele é convexo, né? Convexo. Bora lá, o outro. Ele tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então ele é um hexágono. Hexágono. Só que quando eu passo uma linha nele,
Ele tem mais de quantos? Mais de 2. Significa que quando ele tem mais de 2, ele é não convexo. Não convexo. Convexo. Nesse caso aqui, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é um pentágono. Pentágono. Opa, pegar o apagador aqui. Pentágono. Né? Pentágono. Pentágono. E ele tem, né? Ele é convexo, por quê? Porque se eu passar a linha aqui, por exemplo, se eu passar a linha aqui, ele vai ter, né, 2 pontos, significa que ele é convexo, né? Convexo é quando atinge 2 pontos, né, igual a 2 pontos, e maior de que 2 pontos, ele é não convexo. Bora para isso aqui. Marque um X nas figuras geométricas espaciais cuja planificação é composta apenas por polígonos. Vamos lá. Um triângulo, ele sim, ele é um polígono, né? Ele é um polígono, então ele é um polígono regular. Então nós marcamos que sim. Nesse caso aqui da B, a B ele não é. Por quê? Porque no polígono ele fala que eles são tudo por segmentos de retas, né? Já aqui tem corpo redondo. Então ele não é, né? Não é polígono. AC. AC, ele é polígono? Sim. Por quê? Porque tem vários segmentos de reta. E aí definimos que sim, ele é um polígono. Nesse caso AD tem um corpo redondo aqui, ó. Apresenta o corpo redondo. Se apresenta o corpo redondo, ele não é, né, polígono. Bora lá. Eu vou passar a atividade para vocês. Vou deixar uma atividade para vocês, certo? Vou apagar isso aqui. E vou deixar uma atividadezinha para vocês. E aí, na próxima aula, né, eu resolvo ela, né, fazendo, né, a correção. Então vai ficar na página para vocês, ó, página, né, 139, 139, 140, 141, 141 e 142. Então vai ter todas essas 4 páginas para vocês resolverem, certo? As questões, tá? Então boa tarde para vocês e um bom estudo. Até a próxima.